Vamos começar com a fala aí dessa capa da The Economist, colocando Vladimir Putin debaixo. Pelo menos eles foram sensatos e não colocaram o Putin, mas colocaram um urso debaixo de Donald Trump. Que capa tenebrosa, né? Eu acho interessante, mas que eu falo dessa revista. Eu falo dessa revista desde. Deixa eu lembrar aqui. Eu acredito que eu falo dessa revista desde 2015. 2015. Desde 2015, eu falo dessa revista. Então, não é algo de agora, né, que a gente fala. E agora, eu não sei se vocês percebem que o Estadão, o Globo, CNN, Poder 360, a grande mídia está citando a The Economist de uma forma aberta. De uma forma aberta. Então, isso é algo assim que chama atenção. Por quê? Porque a revista The Economist, ela está ligada à família Rothschild. Ela é uma revista sobre economia. Então, tudo que essa revista publica, ela vem carregada de mensagem preditiva. Então, veja, a matéria de hoje põe Trump montado no urso para fazer analogia a Putin. A publicação diz que o presidente dos Estados Unidos cobiça a Groenlândia há anos e, ao tratar do tema, exibe desprezo pela OTAN. A revista britânica colocou em sua capa uma imagem que mostra o presidente montado em um urso polar, em alusão a uma foto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, independente e de esquerda, cavalgando em cima, sem camisa. O texto fala sobre a vontade do republicano de controlar a Groenlândia. Segundo a revista, o plano de fundo do desenho é o discurso feito por Trump no Fórum Mundial Econômico em Davos. Europeus esperavam um ataque frontal, mas, de acordo com o semanário, o tom foi quase conciliador. O presidente norte-americano reafirmou a vontade de controlar a Groenlândia, mas disse que não quer usar força. Para The Economist, isso reduziu, ao menos por hora, o risco de uma crise que ameaça engolir a aliança transatlântica. A publicação, porém, disse que o recuo pode ser apenas tático. Trump, conforme o texto, cobiça a Groenlândia há anos e, ao tratar do tema, exibiu desprezo pela OTAN, o que deveria colocar as capitais europeias em estado de alerta. O episódio, segundo a revista, deixa 3 lições. O presidente norte-americano tende a ceder sob pressão sem abandonar objetivos de longo prazo. Sua visão estreita e pessimista do mundo corrói a confiança que sustentava as alianças dos Estados Unidos. E cada confronto tem potencial existencial. A The Economist disse que, nesse caso, a Europa teve sorte porque Trump escolheu brigar por um prêmio de quase nenhum valor estratégico imediato para os Estados Unidos. O próprio presidente, segundo a revista, argumenta que o Ártico ganhará importância com o derretimento do gelo e que a ilha poderia abrigar o futuro sistema de defesa antimísseis do Golden Dome, né, do Domo de Ouro. Ainda assim, o território já tem base norte-americana e tratados que permitem os Estados Unidos fazer quase tudo ali, sem necessidade de soberania formal. E aí, irmãos, olha lá, Putin montado num cavalo e Trump montado num urso. E aí, irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, algumas capas de revista que já ligam a Groenlândia à América, tá? O que está se criando
paralelamente no mundo é algo assombroso. Então, veja bem, esta capa que você está vendo aí, ó, de 2023. Olha aí, está a Groenlândia, está a América Latina toda, e olha como é que está Donald Trump. Então, ela já disse o que iria acontecer. Agora, veja essa matéria aqui, ó. 2017. Aonde Donald Trump está sentado, irmãos? Aonde Donald Trump está sentado? Olha lá. E olha o que está escrito embaixo. Ele está sentado em cima da Groenlândia. A bandeira dos Estados Unidos está em cima da Groenlândia. É forte ou não é um negócio desse, irmãos? É muito forte. Aí tem mais, tem mais uma capa aqui, ó. Tem essa. Vamos lá. Aqui, ó, o Putin em cima de um urso. E aí ele já postou, né? Ele já postou nas redes sociais. Olha aí, o Trump publica em suas redes sociais imagens provocativas geradas por IA que reivindicam a Groenlândia e o Canadá. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, irmãos. Esse mapa, olha só o mapa. Aqui pega os Estados Unidos, a Groenlândia e o Canadá. Para você que acha que isso é teoria da conspiração, preste atenção no que eu vou ler. Este mapa representa o Tecnato da América, um plano da década de 1930, tecnocracia que defendia que os governos deveriam ser administrados por cientistas e engenheiros, e eles propuseram a fusão desses países para formar uma tecnocracia. Um membro importante desse grupo foi Joshua Eldeman, que é avô de Elon Musk. Ele era um dos líderes da organização e foi preso em 1940 porque o grupo era ilegal no Canadá. E aí eu peço para você, antes de você achar que o que eu estou falando é teoria da conspiração, estude para você ver quem foi o avô de Elon Musk. E veja que ele já dizia que o mundo deveria ser controlado por cientistas e engenheiros. E nesse exato momento, nós estamos dentro de uma fusão assombrosa, que o mundo está sendo controlado pela pseudociência da inteligência artificial. Então, se você nunca estudou sobre o vô de Elon Musk e o tio de Elon Musk, e o tio de Donald Trump, que foi o cara que pegou todas as pesquisas de Nikola Tesla, né? Quando Tesla morreu naquele hotel com todas as suas ciências lá dentro, falido, quem buscou toda a ciência, os estudos de Nikola Tesla, foi o tio de Donald Trump. E quem queria uma tecnocracia e um mundo controlado? Agora eu vou mostrar algo muito forte para vocês, tá? Um mundo controlado por cientistas e engenheiros. Ele queria o crédito de carbono, a ideia de cobrar da humanidade para respirar, é do avô de Elon Musk. Quem sabia disso que eu estou falando aqui? É loucura demais, né, irmãos? É loucura demais, não parece que é loucura? Mas para você que acha que é loucura, presta atenção nessa matéria. Presta atenção nessa matéria. Isso daí é o próprio Elon Musk. Olha o que ele diz dos presidentes da República no mundo. Elon Musk revela que políticos são controlados por forças ocultas. Olha só, tá lá no Twitter dele. Se você quiser comprovar, vai lá no Twitter de Elon Musk agora e você vai ver. A maioria dos políticos são apenas os atores no palco.
você não vê os roteiristas, diretores e produtores que os controlam. Agora, presta atenção que isso aqui vai dar gancho, porque a gente vai continuar aqui. Irmãos, ele solta essa matéria exatamente enquanto está acontecendo a reunião do Fórum Mundial Econômico em Davos. Exatamente enquanto está acontecendo. E Fórum Mundial Econômico não é um partido político, é uma tecnocracia. É uma tecnocracia. O que o Fórum Mundial Econômico representa para a política, se só políticos vai lá? Está lá a China, está representando a Rússia, representando o mundo todo, numa reunião de empresários. Quer dizer, o mundo deixou de ser controlado por presidentes de parlamento. O mundo é controlado pelo Clube Bilderberg. O mundo é controlado pela BlackRock. O mundo é controlado pela Bayer. O mundo é controlado pelas big techs. O mundo é controlado por uma elite soberana que não está nem aí para o povo. Ora eles dão presidente de esquerda e ora de direita. E nós somos o público que paga a conta de toda essa palhaçada. É muito forte isso ou não é, irmãos? Me diga. Então, assim, as pessoas... A gente está falando de um cara que sabe do que está falando, tá? Aí ele usou a couraça, né? O Elon Musk usou aquela roupa demoníaca, né? Como o filho do diabo mesmo, né? Que tem Baphomet na roupa. O símbolo da Tesla é um bode. O nome Tesla está ligado à energia infinita. E veja que a The Economist ela fala sobre a questão da Groenlândia. Irmãos, tem pessoas falando, né? Que a Groenlândia seria a cidade da tecnocracia mesmo, uma cidade onde os serviçais seriam robôs e a elite estaria lá, e eles querem gerar uma energia infinita pelo ambiente que ela proporciona. Então, tudo que é essencial para a vida a Groenlândia tem, a maior ilha do mundo que só tem 50 mil pessoas. Então, ela tem muito espaço para receber essa elite global. Isso aí eu vou dizer aqui no âmbito da teoria, mas tem fundamento. E é um ponto estratégico na Terra, que é pouco explorado, tem muita riqueza. Aí existe essa fala também do avô de Elon Musk. Ele morreu procurando uma cidade perdida, né? Assim como, irmãos, e o que eu vou falar aqui para você é só para quem estuda mesmo, né? Essas coisas. Por exemplo, quando a gente estuda sobre o descobrimento do Brasil, não foi um descobrimento, irmãos. Eles vieram para o Brasil com mapas sumérios. E esses mapas são mapas usados, só para você ter ideia, que é a questão do rio Salomão. Diz que o nome do rio Solimões está ligado ao nome Salomão, e o ouro do templo de Salomão veio da Amazônia. É um absurdo. Não. Aí, quando você estuda a história, você vai ver que todas as caravelas que saíram de Portugal, elas foram atrás de riqueza, de terras preciosas, de ouro. E, novamente, nós estamos vivendo essa busca por terras raras. É forte ou não é um negócio desse? Outra questão, irmãos, Hitler, ele tinha uma obsessão por Atlanta. Obsessão por Atlanta. Você sabe que Atlanta é a cidade perdida de Atlanta. Na minha visão, a busca por Atlanta, e existe até filmes sobre Atlanta, Atlanta, na minha visão, é o Jardim do Éden.
Por quê? Porque o jardim foi plantado na terra. E veja que você só não vai ouvir falar mais sobre o jardim do Éden em Gênesis 5 e 6. Até no 4:16 de Gênesis, você vai ver que Caim preferiu morar no oriente do Éden, porque o Éden estava na terra. Gênesis 5 vem toda a questão ali da geração de Sete, a geração de Caim. Gênesis 6 vem o princípio do dilúvio. Então, veja bem, Atlanta pode ser. E onde o primeiro a explorar a Antártida, quem foi o primeiro a explorar a Antártida? Alguém sabe aqui? Foi a Alemanha. E em 1946 houve o Tratado em Torno da Antártida. E veja, irmão, se você chegar na Antártida, você vai ver lá a bandeira da Rússia, a bandeira da China, tem até a bandeira do Brasil. É um tratado de mais de 40 nações que blindam a Antártida e ninguém pode explorar o que existe dentro da Antártida. Então, são coisas que eles não querem que os seres humanos saibam. Né? A questão dos sumérios, existe muita escrita suméria no Brasil, nas pedras da Gávea, na Amazônia. Então, assim, são coisas que a gente tem uma história em mente que, quando você vai estudar, é tudo mentira. Né? Então, agora, né, as pessoas... É Atlântica, Atlântida. Até, obrigado, irmão Júlio, que não é isso. Irmão, e o que eu estou falando aqui tem tudo registro, tá? Você vai ver que Hitler mandou essa expedição amazônica para procurar as minas do rei Salomão. Quer dizer, por quê? Porque existiam os mapas que traziam para. Então, veja bem, a Groenlândia ela é um projeto antigo. E aí você vai ficar assombrado. Porque quem disse do projeto da Groenlândia pertencer, é por isso que eles colocaram foi o Vladimir Putin. A Rússia, irmãos, apoiou, não é um absurdo? A Rússia, Vladimir Putin fez um discurso, tá? Vladimir Putin fez um discurso dizendo que a Groenlândia pertence a... Não é estranho isso que eu estou falando aqui? Irmãos, é muito estranho. Mas eu vou explicar. Existe o lado estratégico disso. Olha aí a matéria. Putin deixou bem claro que para a Rússia é normal que os Estados Unidos reivindiquem a Groenlândia. Ele deu um discurso falando sobre isso. Então, a ameaça dos Estados Unidos, inclusive por meios militares, decorre do fato de o Ártico ser o último Eldorado para as potências capitalistas. Especialistas analisam os aspectos que envolvem esse território frágil e rico em recursos. Então, veja bem, e ele falou no discurso dele, irmãos, quando eu vi o discurso do Vladimir Putin, eu fiquei chocado, que ele falou que a Groenlândia, entre aspas, já pertenceu aos Estados Unidos, acho que em 1830. E o próprio Trump discursou agora no Fórum Mundial Econômico, dizendo que se não fosse os Estados Unidos, a Groenlândia pertenceria ao Japão ou à Alemanha. Dois fatos que me chocam. Irmãos, o Putin liberou $1 bilhão para Trump no acordo de paz e ele foi chamado agora para fazer parte da cúpula da paz mundial.
Então, agora, irmãos, agora nós estamos vendo verdadeiramente a capa da The Economist uma verdade. Vladimir Putin e Donald Trump estão trabalhando unidos. Veja bem, ele liberou $1 bilhão do que está congelado, né? E ele está a favor. Veja bem, a União Europeia não quer que a América tome a Groenlândia. Agora, Putin, que deveria ser contra, porque aquilo dali é um ponto estratégico de defesa. É na Groenlândia que os Estados Unidos vai se proteger via mar, via terra e via espaço. Eles vão colocar o domo de ouro lá para interceptar mísseis que venham para os Estados Unidos. Então, não era para a Rússia ser contra, porque a Groenlândia protege a América. E o próprio Trump discursou, o próprio Donald Trump discursou, dizendo que é questão de segurança nacional para os americanos, a América está presente na Groenlândia. E Putin falou, pode, deixa ele. E Putin liberou $1 bilhão, né, que a América congelou, pode pegar esse 1 bilhão e usar no Tratado de Paz. Então, muita gente não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada. A matéria não abriu, irmão Mills. Abriu. Então, veja bem. Existe uma matéria que o irmão Mills mandou aqui. Olha lá, dos Vinks a Trump, a história da Groenlândia. Aí, olha lá, Trump diz que foram estúpidos ao devolver o território à Dinamarca, embora jamais tenham controlado. Em 1971, pastor hasteou a bandeira dinamarquesa na ilha, selando o destino do local. Ao discursar nessa quarta-feira, no Fórum Mundial em Davos, na Suíça, o presidente dos Estados Unidos mencionou a invasão alemã da Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial e o fato de que os Estados Unidos teriam defendido a Groenlândia contra os nazistas. Ele, porém, acrescentou que os americanos foram estúpidos ao devolver o território à Dinamarca, o que chamou de ingrata. Na verdade, os Estados Unidos jamais tiveram qualquer soberania sobre a Groenlândia. A Dinamarca assinou um acordo em 1941 para que os americanos defendessem a ilha, jamais transferiu aos Estados Unidos o controle territorial. Antes de Trump se manifestar seu interesse sobre a ilha no Círculo Polar Ártico, ele não era exatamente um foco de atenção global. Com a insistência do presidente americano de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia, isso mudou. Esta, porém, não foi a primeira vez que a ilha desperta interesse. Primeiros imigrantes da ilha foram os vikings, há cerca de 4.500 anos atrás. Os primeiros habitantes se estabeleceram na Groenlândia. Eles vieram do continente norte-americano no século XII e foram gradualmente substituídos por imigrantes asiáticos da cultura Thule, que chegaram à ilha vindos da Sibéria através do Estreito de Bering. Seus descendentes são os inúteis, de quem descende a maioria dos 56 mil habitantes da Groenlândia. A ilha teve seu nome a um Vink Erik, o Vermelho, por volta de 928. Ele foi banido da Islândia por homicídio culposo registrado na saga de Vinland. Ele e seus companheiros navegaram para o oeste em seus navios e desembarcaram na ilha ártica para atrair mais colonos. Ele a chamou de Groenlândia
terra verde. De fato, quando os vikings a colonizaram, a ilha era verde, pelo menos ao longo da costa. E aí vem um pastor iniciou a colonização, né? Em 1721. E desde 1380, a Dinamarca e a Noruega formaram uma união que duraria até 1814. Após a dissolução, a Groenlândia permaneceu sob o domínio dinamarquês. No século XIX, os Estados Unidos, em plena expansão, eles haviam comprado a Louisiana dos franceses em 1803, a Flórida dos espanhóis em 1819 e o Alasca dos russos em 1867. O secretário de Estado William também queria adquirir a Groenlândia. Sua localização estratégica oferecia uma possível via para anexar o Canadá. No entanto, o Congresso americano hesitou diante dos imensos custos da desabitada região de gelo. Essa questão aqui que o Putin falou. De 1867, os Estados Unidos já quiseram comprar. E aí vem toda a questão dos Estados Unidos comprando. Aqui existe satélites americanos para monitorar lançamentos de foguete. E aí existe toda a questão que está em torno. Agora, a Rússia apoiar está ligada exatamente sobre a questão geopolítica internacional. O mundo está muito estranho. Hoje ainda eu conversei com o irmão Miros sobre isso. O Putin liberar $1 bilhão, o Putin autorizar os Estados Unidos a tomar a Groenlândia, o Putin ser chamado para o Conselho de Paz de Donald Trump em Gaza. Porque são as duas maiores potências militar meio que trabalhando juntos. É meio complicado, né? Irmãos, outra questão que hoje, eu digo assim, a gente está vendo a ONU sendo dissolvida e um conselho de paz sendo estabelecido. E veja que esse conselho de paz, né, que o Trump convidou, ele convidou o Lula para fazer parte e colocou o Lula numa sinuca de bico, e se o Lula rejeitar, ele convidou o Papa para participar do Conselho de Paz, ele convidou o Putin para participar. Então, veja, o Lula, se ele rejeitar participar do Conselho de Paz de Trump, ele vai deixar claramente, mundialmente, para quem ele trabalha, né? E ele próprio diz, o Lula disse que vai ficar mais socialista e mais de esquerda ainda. Se sendo do jeito que é, o Brasil já está do jeito que está, imagine ele sendo mais socialista e mais de esquerda. Ele falou isso em discurso essa semana.